Eu saúdo a você pré-adolescente com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma aula, a aula de número 13. Esta lição, ela faz parte da última deste trimestre. E o tema da lição para hoje é No Meio do Fogo Cruzado. O título da lição é bastante curioso e já nos traz um indicativo da situação do cristão em meio à sociedade. A lição deste trimestre, a Bíblia e a ciência, essa lição trouxe diversos temas interessantes para serem discutidos. Primeiro a gente viu sobre a criação, depois nós vimos sobre, primeiro foi a Bíblia descobre a ciência, a segunda lição, o universo criado por Deus, a terceira lição, a terra criada por Deus, a quarta, o homem, máquina perfeita, a quinta lição, Adão, a imagem de Deus. A sexta, a bênção dos alimentos. A sétima, a doença, tô fora. A oitava, quem é esse aí? A 9, a multiplicação da ciência. A 10, a destruição do meio ambiente. A 11, o fim do mundo. A 12, a ciência e a sabedoria. E por fim, hoje, estamos com a lição No Meio do Fogo Cruzado. O texto bíblico para esta lição está na carta do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2, versículos 4 até o versículo de número 10. Então, por favor, pegue a sua Bíblia, abra em 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, os versículos 2, 4 até o 10, tá bom? É interessante que você pegue a sua Bíblia, porque estamos em aula neste momento. Eu vou fazer a leitura enquanto você pega a sua Bíblia, eu aguardo um pouco e vamos fazer a leitura desses versículos. Repetindo, carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Coríntios, capítulo 13, os versículos 2, 4 até o de número 10. Diz a palavra: E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. Versículo 4 até o 10. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Versículo 6. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. 10 e último, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é
em parte será aniquilado. Amém? Quero orar neste momento, agradecer a Deus por esta aula, por este momento. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Abra o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra. Pai querido, abençoa a cada aluno que está assistindo neste momento esta aula, Senhor, para que possa aprender mais e mais a Tua palavra. É o que te peço em nome de Jesus. Vamos para a lição. Lição de número 13, como já dito, nós temos aqui alguns objetivos. Temos alguns objetivos para esta lição. Bem, é bem verdade que o cristão, ele precisa, de fato, estar em uma sala de aula para aprender a palavra de Deus, pois é por meio do estudo da palavra que ele vai aprender de Jesus como se portar em sociedade. Para esta lição, tem-se alguns objetivos. Apresentar para o aluno como se deve lidar em situação de discordância em relação à nossa fé em meio à sociedade. E o segundo objetivo é trazer uma breve explanação acerca das aulas anteriores relevantes, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós observamos que esta lição, ela aborda temas interessantes, até porque quando o jovem, o adolescente, o pré-adolescente, ele está na escola assistindo às aulas de filosofia, de ciência, de biologia, ele vai se deparar muitas vezes com teoria contrária à palavra de Deus. Mas é importante que se tenha em mente, quando se é cristão, que nós acreditamos na palavra de Deus. E ela afirma que foi o nosso único e verdadeiro Deus que criou todas as coisas. Tá bom? Nós, durante este trimestre, nós observamos a relação entre ciência e Bíblia, a palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus está acima de tudo e de todos. Bem, o tema desta lição, como já falei anteriormente, é em meio ao fogo cruzado. Observe que o tema desta lição é um tanto instigante, pois nos faz refletir acerca de qual deve ser o nosso comportamento em meio ao fogo cruzado. É uma expressão um tanto metafórica, mas remete à condição de que vivemos em uma sociedade sem Deus e que muitas vezes o cristão, por pregar a palavra de Deus, ele muitas vezes é ridicularizado. Mas a Bíblia, ela traz aí uma resposta para que o cristão, ele se porte de maneira conforme ensina a palavra do Senhor. Nós vamos para a introdução desta lição, e antes de iniciar esta lição, lá aqui na introdução, tá certo? Nós temos algo para apresentar para vocês. E é interessante que vocês observem o procedimento desta dinâmica que eu vou apresentar para vocês, que tem a ver com a lição, mas que, na verdade, eu não vou trazer a resposta, qual é a certa e qual é a menos certa ou qual é a errada. Eu gostaria que você, aí onde se coloca o comentário, você apresente o seu comentário. Informe qual é a mais adequada, tá bom? Então, observe. Eu tenho aqui em minhas mãos
3 copos. Você pode observar que os 3, 2 estão vazios, um já contém um pouco de sal, e é interessante que você observe. Então, o que é que vai ser feito? Eu vou pegar um pouco de água e colocar neste copo, tá certo? Aqui está ótimo. Neste copo aqui, eu vou colocar esse sachê. É um sachê de chá, mas vamos considerá-lo como se fosse um sachê, de sal. Eu vou introduzi-lo, tá certo? Então, observe que vamos chamar isso aqui, este sachê de sal. Está dentro da água. Uma outra experiência é colocar água dentro do copo, obviamente, e nele já está o sal. Observe esta experiência. Bem, aqui já está bom. Tenho aqui um outro copo vazio e ao lado dele está uma colher com bastante sal. Tá bom? Então, vamos lá. Uma pergunta para você que está assistindo. Nós, enquanto sal da terra, tá certo? Que estamos para influenciar e não ser influenciado, tá bom? Vamos imaginar que o sal que está aqui dentro deste copo com água, tá certo? É o cristão em meio à sociedade. Tá bom? Este sachê que está aqui dentro deste copo, vamos dizer que é o sal em meio à sociedade, ou o cristão em meio à sociedade. E por último, nós temos aqui uma quantidade de sal representando o cristão e o copo representando a sociedade. Vou colocar água nele, tá certo? Ok? Porque o copo com água representa o mundo. Aí eu pergunto para você, quais desses 3, ok? Dessas 3 situações representa melhor o cristão em sociedade? Ele imerso em um copo com água, tá certo? Ou, dessa maneira, o sal representando o cristão, próximo ao copo de água, vamos dizer que ele está próximo à vida em sociedade, tá certo? Ou ele representa melhor nesta condição, em meio à sociedade, mas de certa forma separado. E aí, qual é a tua resposta? Não vou fazer aqui nenhum esclarecimento do que é certo ou menos certo. Eu gostaria que você colocasse aí no comentário aí abaixo do vídeo, qual é a melhor forma de representar o cristão em meio à sociedade, tá certo? Eu coloquei aqui 3 situações: o sal próximo ao copo, um sachê de sal dentro do copo, ou o sal misturado à água do copo. E aí, qual destas 3 situações representam melhor o cristão em sociedade? Então, faça uma reflexão, considere o sal como sendo cristão
e considere o copo como sendo a sociedade em que vivemos, tá bom? Daí você reflete, você tenta compreender esta situação e faz aí o teu comentário, tá bom? Então, vamos lá. Ó, nós observamos que Jesus, ele sendo o mestre por excelência, ele sabia o que se passava na vida de cada pessoa que ali estava. Ele sabia que muitas vezes muitos corações estavam ali endurecidos para ouvir a mensagem que ele tinha para transmitir. E nós observamos que Jesus, ele estava em todo momento querendo conquistar o coração da humanidade para se voltar para ele. Jesus, ele proferiu uma palavra muito interessante no livro de São Mateus, capítulo 11, versículo de 29. Ele diz que somos incentivados a aprender com o exemplo de Jesus. Mateus, ele escrevendo no capítulo 11, versículo 29, ele diz que somos incentivados a aprender com o exemplo de Jesus, que era manso e humilde de coração. Observemos que Jesus não estava preocupado com o que as pessoas pensavam dele. Jesus não estava preocupado com o que diziam sobre ele. O Senhor Jesus, ele tinha um compromisso. E qual era o compromisso de Jesus? Era levar a palavra de Deus. Continuando. Jesus não colocava barreiras para que as pessoas se aproximassem dele, de hipótese alguma. Jesus, muito pelo contrário, ele se aproximava das pessoas, queria ter contato com as pessoas, pois sabia das suas angústias e das suas necessidades. Logo, ele não se afastava das pessoas, mas estava sempre disponível, principalmente para aqueles que eram discriminados na sociedade, tipo crianças, mulheres, leprosos, deficientes físicos e tantos outros. Observe que Jesus, ele é o exemplo a ser seguido. E havia muitas pessoas que duvidavam do seu ministério, mas, no entanto, ele não estava preocupado com o que as pessoas pensavam e com o que elas diziam. Tampouco, ele nunca deixou de apresentar o caminho da verdade. Sempre se apresentava manso e humilde, conduzindo tudo com muita sabedoria. Ora, enquanto Jesus vivia nesta terra, encontrava as pessoas descrentes de sua palavra. E o que dizermos nos dias de hoje? Você, quando sai à rua, ou quando você, na escola, proferia a sua fé em Jesus, muitas vezes nós somos ridicularizados por professarmos a fé em Jesus. Mas eu te faço uma pergunta. Ora, quando somos insultados
E quando somos humilhados, a palavra nos ensina a fazermos da mesma forma que o mundo faz conosco? Quando alguém nos coloca para baixo, devemos também reagir da mesma maneira? De certo que não. A palavra ensina que o humilhado será exaltado e o exaltado será abatido, humilhado. Então é interessante que estejamos sempre conscientes dessa condição. Deus, Ele quer que estejamos próximos às pessoas e que possamos influenciá-la de forma que possamos refletir a luz de Jesus para as pessoas e que as pessoas vejam Cristo em nós. É bem verdade que o Brasil é um país laico, não tem religião oficial. A diversidade religiosa faz com que as pessoas acreditem em A, em B e em C. Graças a Deus que escolhemos acreditar em Jesus e na palavra dele. Bem, devido a essa diversidade cultural, religiosa, e devido a essa liberdade de culto, cada pessoa tem a sua concepção em relação a Deus. Nós, enquanto cristãos, como devemos nos comportar nesta sociedade? Da melhor maneira possível, de forma que elas possam ver Jesus em nós. Mas, infelizmente, alguns cristãos, eles se acham o dono da verdade e evita estar em sociedade, fazer amizade com aqueles que lhe estão próximos. Mas não pode ser dessa maneira. Nós, enquanto cristãos, devemos estar próximos às pessoas, falar do amor de Deus para ela, tá certo? E respeitar e compreender a fé de cada um. Por que devemos respeitar a fé de cada um? Porque é necessário, da mesma maneira que eu quero ser respeitado, o outro também deseja ser respeitado. Este é o princípio da reciprocidade. O mal que eu não quero para mim, não desejo ao outro. Logo, deve-se respeitar a fé do outro. Mas, no entanto, é necessário que se fale da palavra de Deus. Quando? No momento oportuno. De que maneira? Da maneira que não possa importunar o outro. Então, é importante que tenhamos isso em mente. No livro de Provérbios, está escrito que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. O outro nos ataca. Devemos atacá-los também? Não, de forma alguma, pois a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Portanto, é importante que saibamos nos comportar enquanto cristão em meio à sociedade. A Bíblia nos adverte que é necessário viver em amor, conforme escreveu Paulo na sua primeira carta de Coríntios, capítulo 13, tá certo? Nós lemos e observamos como deve ser o procedimento cristão. A Bíblia nos adverte que o amor, ele é o elemento fundamental de uma vida genuinamente cristã.
Se não tivermos amor, de nada vai adiantar nossas obras para o Senhor. Uma forma de colocarmos o amor em ação é adotar uma atitude de respeito. Respeito para quem? Para aqueles que discordam da nossa fé. Nós, enquanto cristãos, nós não somos obrigados a fazer com que o outro exerça a mesma fé que nós exercemos. Porque quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Tá certo? Então, esta lição, ela nos traz essa reflexão de respeito, de compreensão, de amor ao próximo, sabendo que é uma vida que precisa de Jesus. Por isso, temos sim que respeitar o livre-arbítrio e a liberdade que as pessoas têm de acreditar no que quiserem. As pessoas têm essa liberdade de acreditar naquilo que elas querem. Logo, não devemos nos acomodar a isso. Sim, devemos criar estratégias inteligentes para convencê-la acerca da verdade. Estamos vivendo em dias de pandemia. Qual é uma das formas de convencer o outro acerca da palavra de Deus? Pegue o seu telefone, mande uma mensagem de Deus para alguém que precisa. Mande um vídeo que vai tocar o coração daquela pessoa, que você sabe que ela não deposita a fé em Deus, mas que ela precisa de Jesus. Logo cedinho, ao acordar, mande uma mensagem ao coração daquela pessoa. O efeito vai ser surtido. E você vai perceber que logo aquela pessoa que não professava a fé em Jesus, ela vai te agradecer pela mensagem que você enviou. Jesus Cristo não está mais neste mundo em forma humana para propagar a sua palavra. Então, esta responsabilidade é minha, é sua. Devemos sim estar atento e falar às pessoas do amor de Deus, mas de que maneira? Com muita sabedoria. Tá certo? Então, chegamos ao fim desta lição, tá certo? Espero que você tenha compreendido, tá bom? Que como se deve comportar o crente em meio a uma sociedade sem Deus. E não esqueça de colocar o teu comentário acerca da dinâmica que foi iniciada na aula, tá certo? O sachê representando o sal dentro do copo de água. O sachê de sal representa o crente. A água no copo representa o mundo. Temos o sal imerso à água, misturado à sociedade. E temos o sal próximo ao copo com água, o sal representando o cristão e o copo com água representando a sociedade. Novamente a pergunta: qual melhor representa o cristão em meio à sociedade sem Deus? Tá certo? Então, deixe o seu comentário, participe desta aula, seja um agente multiplicador, compartilhe este vídeo para que as pessoas acreditem verdadeiramente em Deus. Eu quero agradecer a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Deus vos abençoe.